E só uma introduçãozinha antes da gente começar, lembrar que é então o que são a operação unitária de secagem. A operação unitária de secagem vai ser a remoção de um solvente através de um agente de secagem, que é um ar. Esse ar aqui de secagem, vou colocar aqui, então, eu tenho um ar de secagem, ele é sempre composto ali por ar seco mais vapor de água. Esse ar seco aqui tem aquela composição que a gente sabe que tem a composição de O2, nitrogênio e vários outros componentes que a gente tem no ar. Mais ainda o vapor de água, que é a própria água que está dispersa aí na camada disposta aí de ar. Então, o ar de secagem sempre vai ser vai promover a secagem. Lembrar que na secagem a gente sempre tem a transferência de calor, que vai acontecer, então, liberação de energia, normalmente provocada por esse ar de secagem, que entra em contato com o produto. A água presente lá no produto vai aumentar de temperatura, passando para a forma vapor. Ela passando para a forma vapor, vai acontecer a transferência de massa da água presente ou solvente de interesse lá do meu produto até ali para esse ar de secagem. Então, o ar de secagem que vai receber esse solvente que vai estar aí presente no seu produto. Então, por isso que a gente fala que é um processo que tem transferência de calor e transferência de massa. Diante disso, sabendo que tem esse ar de secagem que promovem a secagem, a gente estudou a psicrometria, que é o quê? O estudo das propriedades desse ar. Nesse estudo das propriedades do ar, a gente sabe que tem várias propriedades aí possíveis no ar. Basicamente, vimos lá a temperatura de bulbo seco, que vou até colocar aqui no gráfico, que é importante, já precisa lembrarem como que eu olho no gráfico aqui, a gente vai fazendo a revisão. Eu tenho, então, quais as propriedades termodinâmicas que eu tenho nesse gráfico psicométrico, que ontem, no finalzinho, depois da pergunta de um de vocês, que eu até tinha esquecido de falar. Todo gráfico aqui psicométrico, ele tem as suas características, que é importante que ele me fala que é nas unidades métricas, e a pressão que foi construída e todas essas propriedades foram obtidas experimentais, foi na pressão aqui barométrica de 1 atm, que é 101,325 kPa, que está, então, no nível do mar. Caso, então, se a gente fosse utilizar esse gráfico aqui para a região de Divinópolis, esse gráfico aqui não é o ideal. Eu tenho que usar lá e lá procurar qual que é o gráfico da pressão que a gente está, a pressão atmosférica. Então, sempre lembrar disso aí. É claro que hoje em dia a gente utiliza mais os aplicativos para calcular as propriedades. Mas voltando aqui, então, as propriedades termodinâmicas que eu tenho. Aqui embaixo, esses númerozinhos que nós temos aqui são as temperaturas de bulbo seco. Então, todas essas linhas na vertical vai indicar a temperatura de bulbo seco, que na verdade é a temperatura normal que eu tenho medida lá no meu termômetro. As partes aqui que eu tenho nesse eixo Y aqui vai ser a minha umidade absoluta. Então, são as linhas na horizontal, eu tenho aqui a umidade absoluta, são essas linhas aqui nas horizontais. Lembrar qual que é a unidade métrica da umidade absoluta, quilogramas de água por quilograma de ar seco. Outra propriedade que temos aqui é a entalpia, que são as linhas de prolongamento da temperatura de bulbo úmido. Eu tenho a entalpia em quilojoule por quilograma de ar seco. Eu tenho aqui os volumes específicos, que são essas linhas aqui 0,90, 0,95. Então, são os volumes específicos dados em metro cúbico por quilograma de ar seco. E eu tenho aqui ainda, que ficou faltando falar, as umidades relativas, que são essas linhas aqui. Que eu saí aqui um pouquinho, mas são essas
curvas que eu tenho, que tem as minhas porcentagens. Elas me dão a umidade relativa. Lembrar que quando eu atinjo a saturação do meu sistema, ou seja, todo o vapor lá que estava, a água que está na forma de vapor, né? Na hora que eu chego na saturação, eu estou a ponto de condensar. Por isso que a gente chama que a temperatura de bulbo úmido, quando o meu bulbo lá do meu termômetro está praticamente úmido, ele está na minha umidade relativa de 100%. Ele é chamado, então, essa curva aqui de linha de saturação. Então, essas são as propriedades que existe aí do ar de secagem. É importante determinar essas atividades porque elas vão me indicar ali como que essa minha secagem acontece, quais as propriedades existentes ali naquela minha secagem, qual que é o calor envolvido, qual que é a água que foi removida. Então, por isso que a gente utiliza essa carta psicométrica e essas propriedades. Então, diante dessa revisãozinha aqui que nós fizemos, tem o exemplo 2, em que fala o seguinte: eu tenho, então, um silo de grãos, que deve ser, esses grãos devem ser secos com ar a uma temperatura de bulbo seco de 80 graus Celsius, uma vazão de ar de 1.500 metros cúbicos por hora. Aí ele já me fala, se as condições do ar ambiente são de temperatura de bulbo seco de 28 graus Celsius e 21 de temperatura de bulbo úmido, determinar a quantidade de calor sensível, ou, né, a gente fala qual que é a quantidade de calor que vai aumentar a temperatura por unidade de tempo, requerida aí para aquecer o ar, se a umidade relativa média de saída do ar após passar pelos grãos já é de 80%. Então, a umidade relativa depois do ar passar lá é de 80%. Pede também para calcular a quantidade de umidade removida lá pelos grãos. Então, a primeira coisa que é importante que fazer do exercício é conseguir enxergar qual que é o desenho, o esquema, o que, que acontece realmente nesse processo. Eu vou ter ali, então, um silo que vai ser secado com uma certa característica de ar, o ar vai sair com uma outra certa característica, e tem um ar que entra aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui, passei as condições desse exercício para o OneNote, para a gente já resolver. Vou fazer o esqueminha aqui, o que eu tenho? Então, eu tenho inicialmente um ar ambiente, que é o que vai entrar. Então, eu tenho aqui o ar ambiente, que tem quais condições? O ar ambiente, que se as condições do ar ambiente são de temperatura de bulbo seco 28, temperatura de bulbo úmido 21. Então, aqui temperatura de bulbo seco 28 graus Celsius e temperatura de bulbo úmido 21 graus Celsius. Esse ar, ele vai ser o quê? Aquecido, que ele fala aqui, calcular o calor sensível por unidade de tempo requerido para aquecer o ar se a umidade relativa média de saída do ar após passar os grãos é de 80%. Então, o ar, na verdade, ele vai ser aquecido e eu vou produzir o meu ar aqui que tem a temperatura de bulbo seco de 80 graus Celsius. Então, é o ar da secagem, o ar de secagem, que ele me fala diferente do exercício de ontem e desse primeiro ponto aqui, que eu posso chamar o meu primeiro ponto, vai ser o ar ambiente, ele me dá apenas uma propriedade. Lembra que ali no gráfico psicométrico, para eu achar todas as propriedades, eu preciso de duas. Então, aqui ele só me fala a temperatura de bulbo seco, que é 80 graus Celsius. Vou colocar aqui que é o ar 2, tá? Então, aqui vai ser meu 2. Então, aqui o ar 1, ar 1. Esse ar de secagem vai entrar lá dentro do meu silo, que tem meus grãos, vai sair, ele falou, vai sair com uma umidade relativa de 80%. É o ar de saída lá do silo. Posso até colocar aqui o ar de saída do silo. Outra coisa que eu esqueci de colocar foi essa vazão de ar aqui que ele me deu. Aonde que ele falou que é esse ar? Falou, um silo de grãos deve ser seco com ar a uma temperatura de bulbo seco de 80 graus Celsius e uma vazão de 1.500. Então, a minha vazão aqui é a vazão 2, 1.500
metros cúbicos por hora. É muito importante eu saber qual que foi o valor que ele me deu aqui de vazão, porque se eu colocar essa vazão de 1.500 aqui no AR1, vai dar um valor totalmente diferente, porque a gente calcula a vazão máxima pela volume específico. Então, o volume específico de cada ponto aqui, ele é um pouquinho diferente. Então, vou colocar, chamar esse aqui que é o meu AR3, tá? Então, o que o exercício, na verdade, agora me pede? Determinar a quantidade de calor por unidade de tempo determinada para aquecer o ar, se a umidade relativa passar para 80, e calcular a quantidade de água ou de umidade removida dos grãos por unidade de tempo. Então, vou ter aqui que adicionar um calor para aquecê-lo, que é o que ele quer, e quer saber qual que vai ser a massa de água removida nesse processo. Lembrar que a gente pensar que essa água removida vai estar nesse ar aqui de saída, é só uma representação para a gente lembrar o que ele está pedindo, porque aqui dentro aqui do meu silo tem os grãos. Os grãos, inicialmente, são grãos úmidos. Depois, no final, sai o grão seco. O meu ar de saída aqui do silo, com certeza, ele incorporou essa água. Então, essa água removida aqui, ela está incorporada ali naquela minha vazão aqui 3. Então, tem tudo aqui que o exercício me pediu e tem os dados. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber todas as propriedades que eu tenho no AR1, todas as propriedades que eu tenho no AR2 e todas que eu tenho no AR3, para eu calcular a quantidade de calor, eu tenho que saber o diferencial de entalpia e ali a minha vazão máxima de ar seco, e para calcular a quantidade de água removida, ou umidade removida, no silo eu tenho que saber qual o diferencial de água que eu tenho entre essas duas correntes, A2 e A3, eu olho isso aqui através da umidade, o diferencial da umidade absoluta, vezes a minha vazão máxima. Mas vamos lá, né? Vamos procurar os valores que eu tenho aqui de cada um deles. Vou aumentar um pouquinho aqui. O que eu tenho, então, de propriedades do meu AR1, que eu chamei lá, seria meu 28 graus Celsius. Então, eu vou fazer aqui de vermelho para ficar mais fácil. Então, aqui, ó, 30, 29, 28. Essa é a minha linha de interesse. 28 graus Celsius e a temperatura de bulbo úmido vai ser 21. Então, 20, 21. Quem tiver dúvida, é 21, 22, 23, 24, 25. Então, essa é a minha linha aqui de interesse, que é a de 21. Então, o meu ponto 1 do meu processo lá, que é o ar que eu tenho nas condições de temperatura ambiente, vai ser esse ponto aqui. Já é importante, já nesse ponto 1, eu determinar as propriedades. Então, o ponto 1, o que eu tenho de entalpia nele, o que eu tenho de umidade absoluta, o que eu tenho de volume específico. Porque a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido foi dada. Entalpia é só fazer o prolongamento dessa linha aqui que nós descobrimos, e eu tenho ali, esse aqui é 60, o próximo quadradinho ali 61. Quadradinho não, tracinho, né? Então, é 61 kJ por quilograma de ar seco. Qual que é a minha umidade absoluta? Eu vou caminhar aqui com essa linha até lá no final. Eu vou ter que diminuir o zoom aqui, só para eu conseguir puxar essa linha aqui. Vou puxar essa linha. Eu tenho aqui, ó. Agora eu vou aumentar um pouquinho. Isso aqui eu tenho 0,010 e aqui eu tenho 0,020. Então, esse traço maior aqui é 0,015. Então, aqui, ó, 0,11, 12, passou aqui basicamente no 0,013. Então, essa é a minha unidade que eu tenho ali de umidade absoluta. Diminuir um pouquinho o zoom aqui de novo e voltar aqui para eu escrever. Então, eu tenho 0,013 quilogramas de ar, de água, ou vapor de água, tá? De água sobre quilograma de ar seco. O volume específico
tá aqui entre 0,85 e 0,90, tá? Entre 0,85 e 0,90, os dois aqui. Tá mais próximo um pouquinho ali de 0,85, mas se eu for pensar que se eu tivesse a régua aqui para eu medir qual a distância daqui para cá e daqui para cá, aqui é o x é menor que o y. Então, tá mais próximo de 0,85. Então, vou colocar ali 0. Aqui é chutado, viu, gente? 0,865, tá? Metros cúbicos por quilograma de ar seco. Esse é o volume específico ali que eu tenho 2, tá? Então, achei as minhas condições do ar 2, do ar 1, que é meu ar ambiente. Agora, eu vou pegar aqui uma cor diferente, o laranjado, vai ser meu ar 2. Tá muito grosso aqui. Qual que é meu ar 2? É o ar depois aqui da minha secagem. Lembrar, entrou o ar ambiente, passou por um certo aquecimento e virou o ar de secagem. Qual que é o problema que nós temos aqui? O ar ambiente, ele me falou que só tem a temperatura de bulbo seco de 80 graus Celsius. Então, ele tem aqui 80 graus Celsius. O que eu consigo presumir ali? Ele não me falou outras propriedades. Só que ele falou o que aconteceu? Que o ar ambiente entrou num trocador de calor ou lá num aquecedor e sofreu apenas aquecimento. Então, quer dizer que a quantidade de água que tinha naquele ar permaneceu constante. Então, se a quantidade de água permaneceu constante, a minha umidade absoluta do meu ar 2, então a umidade absoluta do ar 2, ela vai ser igual à umidade absoluta do ar 1, que vai ser igual ao 0,13, que está aqui nessa linha aqui que a gente viu. Só chegar um pouquinho para vocês conseguirem enxergar aqui, ó, o 0,013. Eu tenho a linha aqui, então eu já consigo ver que o meu 80 graus Celsius é em cima dessa linha, e isso aqui é meu ar 2, que é meu ar de secagem. Porque aconteceu apenas o processo de aquecimento, que eu vou escrever aqui de preto aqui, ou de azul aqui, ó. Aquecimento. O que aconteceu? Apenas o aumento aqui da temperatura de bulbo seco. Então, houve ali o aumento da temperatura de bulbo seco. O que eu preciso aqui? Eu achei a umidade absoluta, que são iguais, então vou olhar aqui H, vou colocar em laranja aqui de novo, vou olhar a temperatura de... não a temperatura, vou olhar a entalpia 2 e vou olhar o volume específico 2. Nesse caso aqui. Então, a entalpia 2, deixa eu aumentar, diminuir um pouco o zoom aqui. Como que eu olho a entalpia? Eu vou seguir aqui essa linha. Seguindo essa linha aqui. Deixa eu aumentar agora o zoom de novo para a gente conseguir enxergar. Eu tenho aqui 110, esse traço maior 115, 116, 117. É a minha entalpia que eu tenho no 2. Então, 117 kJ por quilograma de ar seco. O volume específico que eu tenho, agora eu vou fazer até aqui, entre essas duas linhas aqui eu tenho 0, 1,0 e tá entre o 1,05 aqui, ó. 1,00, 1,05. Tá mais próximo ali de 1,00. O volume específico ali, naquele caso que eu tenho, posso colocar ali o volume específico de 1,02, vou colocar aqui. Então, deixa eu pegar a cor que a gente está usando. 1,02 metros cúbicos por quilograma de ar seco. Ele me falou lá no enunciado que a vazão 2 é 1.500 metros cúbicos por hora. Quem não lembrar aqui, deixa eu colocar o enunciado. Ele falou, olha, o ar de secagem, ele tem uma temperatura de bulbo seco de 80 graus Celsius e uma vazão volumétrica de 1.500 metros cúbicos por hora.
sabendo da minha vazão volumétrica e o volume específico, é só eu multiplicar aqui pelo inverso, né, do volume específico, 1,02 metros cúbicos por quilograma de ar seco. Na hora que eu multiplico aqui pelo inverso, vai cortar, eu vou achar aqui, acabou que ficou aqui, minha vazão máxima 2, que vai ser então uns 1.500 dividido por 1,02, dá 1.470,59 quilogramas de ar seco por hora. Deixa eu pôr a formulazinha aqui, que é a vazão máxima. Como que eu achei? A vazão volumétrica dividido pelo volume específico. Então, depois vocês ficam perdidos aí, como que foi encontrado esse valor. Então, a vazão volumétrica dividido pelo volume específico. Tem que ser o volume específico que a gente encontrou para aquele ar que foi dado a minha vazão volumétrica. Pensa que se fosse dado aqui, ó, o volume específico é totalmente diferente. Só que para fazer teste vermelho, seria aqui, ó, os 1.500 metros cúbicos por hora dividido por 0,865 metros cúbicos por quilograma de ar. Daria ali 1.500 dividido por 0,865, daria aqui um valor de 1.734, que não é esse caso, tá? Então, sempre tomar cuidado em onde for dado o valor da minha vazão, é onde eu vou utilizar para calcular os valores da vazão máxima, porque é importante a gente saber a vazão máxima no processo para calcular o restante das incógnitas que o exercício me pedir. Achei, então, do 2, agora eu posso achar do ar 3, tá? Então, o ar 3 agora eu vou fazer de roxo, tá? Ar 3 vai ser o ar que saiu pós a secagem. O ar que saiu depois da secagem, a única coisa que ele me fala aqui, que o ar de secagem tem 80 graus Celsius, depois da secagem, o ar de saída ele tem uma umidade relativa de 80%. Então, ele só me dá a propriedade de 80%. Vou pegar aqui essa, vai ser essa linha aqui, 80%. Vou prolongar aqui a minha linha de 80%, nesse pedacinho aqui que tá com zoom, depois eu aumento o zoom. Tiro um pouco do zoom aqui. Então, essa é a minha linha de 80%. Ele me deu apenas essa propriedade. Como que eu vou saber qual que é, então, o valor aqui que da outra propriedade, sendo que ele só me falou esse 80% pós a minha secagem. Como ele não falou aqui que esse meu ar houve mudanças de temperatura e pressão, sempre quando acontece a secagem, naturalmente a secagem acontece com entalpia constante. Se a minha entalpia acontece, minha secagem acontece com entalpia constante, quer dizer que o meu processo é um processo de secagem isentálpico. Se a minha entalpia permanece constante, qual que é a linha de entalpia? É exatamente essa que está aqui em laranja. Então, quer dizer que lá do ponto 2, mantendo a entalpia constante até atingir a linha de 80% que eu tenho de umidade relativa, a gente vai ter o ar 3. Então, aqui, o que a gente vai ter aqui? Vai ter o processo de secagem, que é o processo que veio lá do ar 2 até o ar 3. Aí aqui, sabendo desse valor desse ponto 3, eu consigo determinar todas as minhas propriedades. Quais propriedades termodinâmicas que a gente precisa? A propriedade primeira, entalpia, como o meu processo é isentálpico, a entalpia 3 é igual a entalpia 2, que é 117 kJ por quilograma de ar seco. A secagem é isentálpica, tá? Nesse caso aqui. Outra coisa que eu consigo visualizar aqui, eu consigo, se ele pedisse qual que é a temperatura de bulbo seco aqui desse meu processo, nossa, ficou muito torto isso aqui. Eu tenho aqui, se eu descer aqui,
basicamente ali próximo de 37 graus Celsius, temperatura de bulbo úmido seria 31, 32, 33, 34 graus Celsius, só que o mais importante aqui para a gente determinar é o valor da minha umidade absoluta, porque a gente vai querer saber qual que é a água removida no meu processo. Para saber a umidade absoluta, eu vou jogar lá essa linha lá no meu eixo Y, que vai ser basicamente bem parecido aqui. Se eu tenho 0,30, lembrar aqui que é 0,035, tá entre 31 e 32, tá? Então, eu vou colocar aqui minha umidade absoluta, vai ser 0,0315, para ficar bem no meio lá, que como se fosse a metade do quadrado que eu tenho. Quilogramas de água por quilograma de ar seco. O volume específico aqui eu poderia determinar que está entre a linha aqui de 0,95 e 0,90, mas eu nem preciso determinar ele porque ele foi importante para eu determinar aqui a minha vazão máxima de ar seco pela a vazão volumétrica que foi dado do ar de secagem. Então, eu não preciso nem determinar aqui esse volume específico, da mesma forma que eu não precisava de achar do meu ar ambiente, que a gente chamou de ar 1. Agora, sabendo todas essas propriedades aqui, a gente pode começar realmente a resolução, né? Achar os valores que ele me pediu. O que ele me pediu? Ele me pediu aqui, então, a quantidade de calor no aquecimento. Qual foi o calor necessário lá no meu aquecimento? Eu sei que o calor no meu aquecimento, processo de aquecimento é entre o ar 1 e o ar 2. Vou voltar lá para o meu desenho, para vocês lembrarem aqui. Entre o meu ar 1 até o ar 2, o processo de aquecimento acontece uma absorção de calor. O que vai ser? Vai ser a vazão máxima desse ar presente aqui, vezes a variação de entalpia que eu vou ter no meu processo. Então, o que vai ser aqui? Eu tenho a minha vazão máxima de ar seco presente no meu processo, vezes a variação de entalpia. Lembrar por que eu estou colocando isso? Pelo balanço lá de energia do meu processo, não tendo energia cinética, variação de energia cinética, não tendo variação de energia potencial gravitacional, não tendo trabalho de eixo, e não tendo perda de carga, o que acontece? O meu calor é igual à minha variação de entalpia. Aí, quando é específica, aparece a vazão máxima. Então, por isso que fica essa equação, que vem lá da equação fundamental de Reynolds, quando eu coloco a energia, que vira a equação do balanço de energia. Então, é aquela equaçãozinha que a gente usou lá para os exercícios da primeira prova. Então, a equação aqui, o calor do aquecimento, então, vazão máxima de ar seco, vezes a variação de entalpia. É importante dizer que eu achei aqui que a minha vazão máxima no meu processo, porque eu tenho aqui, né? Vamos pensar. Eu tenho o ar 1, que eu chamei lá o ar ambiente, passou por um processo de aquecimento, virou o ar 2, passou pelo silo, aconteceu secagem, virou o ar 3. A gente achou a vazão máxima de ar seco de ali os 1.470,59 quilogramas por hora. Aí, a minha pergunta é o seguinte, qual seria a vazão máxima em 1 e qual seria a vazão máxima em 2? Isso aqui vocês não podem ter dúvida, porque isso não atrapalharia bastante o meu exercício. Sabendo que é vazão máxima de matéria seca, ou seja, isso aqui foi dado só a massa de ar seco, não tem a massa de ar úmido, então eu sei que a minha vazão M1 vai ser igual à minha vazão M2, que é igual à minha vazão M3, que é exatamente o que a gente faz. Eu vou até colocar aqui o valor que é igual a 1.470,59 quilogramas por hora. Por que isso acontece? Porque a massa seca, que é aqui no nosso caso do ar, é o oxigênio, o nitrogênio, não vai alterar com o tempo. O que vai alterar é a quantidade de água que tem nesse meu ar.
porque aí na minha condição 1 vai ter uma quantidade de água diferente da minha condição 2, que vai ter uma quantidade diferente da minha condição 3. Que é a mesma coisa de pensar, né? Que eu falo com vocês, a roupa, né? Eu tenho, se eu molho ela, eu tenho uma certa quantidade de água, mas a minha massa seca, que é a massa de tecido, permanece constante, que vai alterar a quantidade de água que está incorporada nela. Então, isso aqui sempre lembrar que a vazão mássica permanece constante. Porque eu não consigo ali remover a quantidade de oxigênio e nitrogênio, só vou conseguir remover ou adicionar água naquele meu agente de secagem, que é aqui meu ar seco ou ar ambiente. Então, voltando aqui, como eu sei que o calor de aquecimento é a vazão máxima de ar seco, não importa qual seja, porque M1, M2, M3 são iguais, então eu posso vir aqui calcular então o Q de aquecimento vai ser igual a vazão máxima, que a gente sabe que é 1470,59 quilogramas por hora. Pode até colocar quilogramas de ar seco, igual a gente achou. Vezes a variação de entalpia, que é H2 menos H1. Vou ter que colocar aqui um parêntese aqui, para na hora que for estudar não ficar complicado aqui. O que é meu H2? Meu H2, 117, que meu H1, 61. Como achamos esses valores? Olhando no gráfico psicométrico. Sabendo disso aqui, então, só colocar os valores aqui, o Q de aquecimento. O C toda hora fica para trás. 1470,59 quilogramas de ar seco por hora, vezes 117 menos 61 kJ por quilograma de ar seco. Vai cortar quilograma de ar seco com quilograma de ar seco, nós vamos ter aí o valor de kJ por hora. Fazendo essa multiplicação, vai dar aí um valor gigante, tá? Porque tá em hora, quilograma, calor de aquecimento, vai dar aqui o valor de 8,23 vezes 10 a quarta kJ por hora. Ou, se eu dividir por 3.600, vai dar 22,86 kJ por segundo, ou quilowatts, tá? Então, essa é a quantidade de calor no aquecimento, que é a letra A, né? O que o exercício está me pedindo ali primeiro. Então, o calor de aquecimento, em que transforma o ar de secagem, o ar ambiente, em ar de secagem. Qual que é a segunda coisa que o exercício me pede? O exercício agora, como letra, melhor colocar aqui, como letra B, calcular a quantidade de umidade removida dos grãos por unidade de tempo. Por que eu sei que aqui, na quantidade que eu venho aqui do ar 1 para o ar 2, não foi removida umidade? Porque eu considerei que lá a passagem do ar ambiente para o ar de secagem manteve-se a umidade absoluta constante. Então, basicamente, o que aconteceu, a umidade que foi removida aqui foi só na passagem lá do ar de secagem pelo silo, que virou o ar 2 até o ar 3. Então, eu vou calcular aqui a água ou a umidade removida nos grãos por unidade de tempo. Fazendo isso aqui. Então, aqui, vou pegar aqui a umidade. Então, umidade removida. A umidade vai ser removida, lembrar aqui que vai ser do 2, passando por silo, para o 3. Eu sei que nessas condições, a massa ou vazão mássica de água removida vai ser dependente da vazão mássica de ar seco, vezes a variação da minha umidade absoluta. Então, aqui a massa de água que vai ser removida vai ser a vazão de ar seco, 1470,59 quilogramas de ar seco,
por hora, vezes a variação da umidade absoluta, que é só a gente olhar aqui, a primeira que vale o mesmo valor da 1, que a gente colocou aqui, de 0,013, e a 3 vale 0,0315. Então, vai ser 0,0315 menos 0,0130. Então, aqui, 0,0315 menos 0,0130. Aqui, quilogramas de água por quilograma de ar seco. Vai cortar quilograma de ar seco com quilograma de ar seco, eu tenho quilogramas de água por hora. Então, vai ser a massa de água removida, ou vazão máxima de água removida. Então, 0,0315 menos 0,0130 vezes 1.470,59. Dá 27,21 quilogramas por hora. Que aí é a vazão máxima de água removida no processo de secagem. Finalizamos aí o que o exercício pediu. Alguém tem alguma dúvida nesse exercício? Ou alguma consideração a ser feita? Sem dúvidas, então vou passar aqui para o exercício, para o exemplo. Vou fazer o 4, tá, gente? Esse aqui é bem parecido com o que a gente acabou de fazer, que acontece a mesma coisa, tem um ar que entra, depois acontece o aquecimento, depois acontece a secagem, e pede para calcular, sempre aqui, calcular a taxa de transferência de calor, ou seja, o calor envolvido no processo e a umidade da fatia. Aí, o que ele pede? A umidade das fatias, sabendo que a umidade inicial era de 85%, base úmida. A única coisa que difere é que vocês vão ter ali a água que foi removida, se no inicial tem 85%, eu sei lá o tanto que eu tenho de água, o tanto que eu tenho de massa seca, eu vou remover a água que eu achei aqui, igual a gente acabou de achar aqui, né? A água que foi removida menos a água inicial, eu consigo achar qual que é a minha umidade base úmida. É bem semelhante ao que a gente fez. Eu quero fazer o exemplo 3, que é um exemplo de mistura de ar, é um pouquinho diferente a resolução em relação a esse outro que a gente acabou de fazer. Então, exemplo 4, tá? Deixa eu passar aqui. O exemplo 4, o que ele fala? Ele tem um secador de grãos contra corrente. A corrente de ar úmido que deixa a seção de resfriamento tem uma vazão volumétrica de 1.700 metros cúbicos por hora, uma temperatura de bulbo seco de 60 e uma temperatura de bulbo úmido de 35 graus Celsius. Essa minha vazão aí de corrente de ar úmido que sai lá de uma seção de resfriamento, ela é misturada com o ar ambiente, que tem a mesma vazão volumétrica de 1.700 metros cúbicos por hora, temperatura de bulbo seco de 25, temperatura de bulbo úmido de 22. Fala assim, antes que a mistura seja direcionada ao queimador. Então, eu tenho um ar lá que veio de uma seção de resfriamento com ar ambiente, eles vão se misturar e vão entrar num queimador. Aí ele quer, antes de entrar nesse queimador, ele quer que determine as temperaturas de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido da mistura antes de chegar no queimador. Então, o que eu tenho? Eu tenho só apenas a condição ali de mistura, não está acontecendo nem secagem. Ele fala ali que tem a junção desses dois ares e pede justamente para a gente determinar qual que vai ser as condições desse ar antes de passar para o queimador, para então que possivelmente ia acontecer um processo de beneficiamento desse ar para ser utilizado lá na secagem. Então, eu passei aqui o meu enunciado para cá, tá? Vou colocar aqui exemplo 4. Aí a gente consegue resolver exercício aqui mais facilmente. Vou pegar aqui o gráfico, que a gente vai precisar dele também. Já vou copiar ele aqui embaixo. Deixar um espacinho aqui só para a gente desenhar, entender mais ou menos o que eu tenho do exercício. Então, o que ele falou aqui? Só retornando aqui,
ele falou, então, que eu tenho 2 ares, né? Vou ter um ar 1 e um ar 2. Vou desenhar aqui. Vou ter um ar 1. Vou ter um ar 2. Vai ter uma corrente aqui, que vai ter uma corrente de mistura. Esse vai ser meu ar após a mistura, ou antes de chegar ao queimador, porque vai ter um queimador aqui, né? Lá infinitamente, que eu não sei aqui qual a distância e quanto que tá, mas eu sei que ele vai ser direcionado ao queimador. Mas esse vai ser meu ar de mistura, que eu vou chamar que é um ar 3. E ele quer, nesse ar 3, que determina a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido, que é o que o exercício está me pedindo, ó, determinar as temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido da mistura antes de chegar a esse queimador. Sabendo essas duas coisas aqui, eu preciso utilizar as características dos meus ares que eu tenho aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho um ar que a gente chama de corrente de ar úmido, que deixa a seção de resfriamento, que tem inicialmente aqui. Pode perguntar, Gabriele. Mas ele tá falando que é contracorrente? Contracorrente não é oposto, não? Sim, é oposto, mas aqui, na verdade, o que acontece? Seria que foi só uma forma de representar aqui, mas contracorrente, né? Eu tenho o secador, que vai ter lá a entrada de um, a entrada de outro, só que lá, num certo ponto, eles vão se misturar. É só porque o secador de grãos, o que ele fala? Eu tenho uma corrente, um secador de grãos contra corrente, a corrente de ar úmido que deixa a seção de resfriamento, vamos pensar aqui, que seria esse ar aqui de resfriamento. Ele saiu lá e vai ser esse ar que vai entrar aqui agora. Aí eu tenho um outro ar, que aí fala assim, ó, que saiu da seção de resfriamento, é misturado com o ar ambiente. Esse é o ar ambiente. Aí eles vão se misturar e vai sair ali um ar após a mistura, o ar da mistura. Então, aqui, na verdade, esse secador de grãos contra corrente nem interfere no nosso exercício. É só falar assim, ó, tá vindo um ar lá que saiu de um secador de contracorrente e tem essas características, que vai ser esse ar aqui que vai sair, que é o ar que ele chama aqui ar úmido, né? Ar úmido que está vindo de uma seção de resfriamento. Entendeu? Beleza, então aqui, ar úmido, que tem, então, vou colocar as condições. Vou chamar ele de 1, tá? Então, a minha vazão volumétrica, 1.700 metros cúbicos por hora. Temperatura de bulbo seco, 60 graus Celsius. E temperatura de bulbo, eu falei, é bulbo seco, tá, gente? Agora, bulbo úmido, que é 35 graus Celsius. O ar ambiente, que vai ser o outro aqui, eu vou fazer ele de preto para a gente, ou de verde aqui para não confundir. Então, aqui esse é o ar ambiente, que eu vou chamar de 2. Ele tem uma vazão também de 1.700 metros cúbicos por hora. Vai ter ali os 25 de temperatura de bulbo úmido. Não, 25 de bulbo seco, tá? Temperatura de bulbo seco, aqui é 2. 2 de 25 graus Celsius e temperatura de bulbo úmido 22 graus Celsius. Aí, o meu ar 3, que é o que a gente vai ter que determinar qual que é a temperatura de bulbo seco e qual que é a temperatura de bulbo úmido. Então, diante disso aqui, como cada um deles me deu duas propriedades, eu vou conseguir determinar esses pontos no gráfico. Então, o primeiro deles aqui, vou fazer em azul para seguir a mesma linha aqui, vou achar do ar úmido. 60 graus Celsius e 25, ó, e 35. Então, vamos lá, 60 de bulbo seco, vou aumentar aqui para a gente conseguir enxergar melhor. 60 graus Celsius de bulbo seco, vou elevar aqui, vamos ver se a gente já consegue chegar aqui no de 35. Acho que deu certinho, e 35 de bulbo úmido. Tem aqui 35 de bulbo úmido, então esse aqui é meu ponto 1. Sabendo esse ponto 1 aqui, agora eu já consigo determinar
umidade absoluta, que deu 0,026 quilogramas de água por quilograma de ar seco. Outra propriedade que é importante a gente determinar que o prolongamento da temperatura de bulbo úmido está ali 129 de entalpia, quilojoule por quilograma de ar seco. Por que 129? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho aqui. Quem não conseguiu ver, eu prolonguei, ficou um tracinho aqui para trás do 130. Outra importante aqui que a gente tem, que eu vou até marcar de azul, manter o padrão aqui, eu tenho um volume específico, 0,95, 1,00. Esses são os dois volumes específicos, que está entre esses dois, está bem mais próximo aqui de 1,00. Aí eu tenho que colocar aqui qual que vai ser o volume específico 1, tá? Aqui eu não escrevi a umidade absoluta. O volume específico aí 1, eu posso colocar aí como sendo, então, o valor de 0,97, né? Tá mais próximo aqui. Então, o volume específico, onde que eu vou anotar aqui? Vou colocar aqui em cima, tá, gente? Se bem que eu vou pôr aqui no gráfico. Vou colocar esse volume específico de 0,97 metros cúbicos por quilograma de ar seco. Achei essas minhas propriedades, agora eu tenho que achar a minha propriedade 2, tá? Todas as minhas propriedades 2. Eu acho que vai ser melhor colocar fora do gráfico, porque não deu para enxergar nada aqui, né? Ninguém reclamou, mas deixa eu colocar aqui. Volume específico. Volume específico 1, 0,97 metros cúbicos por quilograma de ar seco. Agora, as minhas propriedades do ar 2, tá? Que eu vou determinar aqui. Como que eu vou fazer? Vou lá pegar as minhas propriedades que eu tenho, que ele me deu 25 graus Celsius de temperatura de bulbo seco e 22 de temperatura de bulbo úmido. Então, vamos lá fazer de verde para manter o padrão. 25, vou aumentar aqui, que está bem pertinho aqui. 25 vai ser essa linha aqui. Essa daqui, 25 graus Celsius. E eu tenho 20, 21, 22. Então, essa aqui, esse vai ser meu ponto 1. Agora, eu posso diminuir um pouco o zoom, sabendo que esse é meu ponto 1. Se eu prolongar aqui, eu acho a minha entalpia 2. Minha entalpia 2 está dando 65 kJ por quilograma de ar seco. Vou diminuir de novo o zoom mais um pouquinho para eu conseguir visualizar lá qual que é minha umidade absoluta. Eu vou seguindo aqui em linha reta, tá? Seguindo aqui em linha reta, eu tenho o meu valor aqui de umidade absoluta para o meu processo. Tive que colocar aqui para carregar rapidinho. Então, eu tenho o meu valor de umidade absoluta, que é 0,015, está entre 0,015 e 0,016. Então, 0,0155 para não ter problema. Quilogramas de água por quilograma de ar seco. A outra propriedade que a gente precisa de calcular é o volume específico, que está aqui, então, entre. Eu esqueci aqui, pus como 1, né, gente? Aqui é 2. Nosso ponto 2. Vou fazer aqui de verde para manter o padrão, entre 0,85 e 0,90, nosso volume específico. Então, o volume específico, nesse caso aqui, volume específico, vai ser o volume 2, tá entre 0,85 e 0,90. Vou colocar ali mais próximo de 0,85, 0,86
metros cúbicos por quilograma de ar seco. Sabendo, então, os volumes específicos e os dois ares que foram dados, tanto o ar que veio lá da zona de resfriamento, como o ar ambiente tem a vazão volumétrica de 1.700 metros cúbicos por hora, eu consigo achar ali as minhas vazões máxicas para cada um desses dois ares que eu tenho aqui. Então, eu vou vir aqui, sabendo que tanto aqui eu tenho a vazão 2 de 1.700 metros cúbicos por hora, e aqui eu sei que é 1.700 metros cúbicos por hora, eu sei que a vazão máxima que eu vou achar aqui, agora, né, não vai ser igual, porque ele já me deu as vazões diferentes, e são dois ares que estão vindo de processos diferentes, um ar ambiente, outro que veio lá de um secador. Eu sei que a vazão máxima é a vazão volumétrica dividido, aqui é 1, a vazão volumétrica dividido pelo meu volume específico. Então, eu tenho aqui vazão máxima, nesse caso, 1.700 metros cúbicos por hora, dividido por 0,97 metros cúbicos por quilograma de ar seco. Vou colocar menos 1. Então, metro cúbico, corta. Eu vou ter aí a minha condição de 1.700 dividido por 0,97, dá 1.752,58. Então, a vazão máxima 1.752,58 quilogramas de ar seco por hora. Então, eu já tenho aqui minha vazão máxima, nesse caso do ar 1. Vou fazer a mesma coisa para o ar 2, M2, vazão volumétrica 2 dividido pelo volume específico 2. Então, vazão 2, 1.700 metros cúbicos por hora, dividido por 0,86 metros cúbicos por quilograma de ar seco, elevado a menos 1. Então, metro cúbico, vai sobrar aqui meu valor de quilogramas por hora. 1.700 dividido por 0,86, 1.976,74 quilogramas de ar seco por hora. Beleza, achei isso aqui, mas não me ajudou, se for pensar em nada ainda, né, em achar o que ele está me pedindo. O que o exercício está me pedindo? Qual que é a temperatura de bulbo seco e bulbo úmido da minha saída. Só que eu já tenho lá pelo balanço de massa, eu sei tudo que entra tem que ser igual que sai. Qual que vai ser a minha vazão de ar seco em 3? Porque eu sei lá, né, vamos colocar aqui, pelo balanço de massa global, num sistema, tudo a massa que entra, ou vazão máxima que entra, tem que ser igual a vazão máxima que sai. Então, eu sei que M1 mais M2 vai ter que ser igual a M3. Então, isso aqui já me ajuda um pouquinho, né? Então, eu tenho aqui que 1.752,58 mais 1.976,74 quilogramas de ar seco por hora vai ser igual a M3. Então, eu tenho que a minha vazão M3 vai ser igual a 1.752,58 mais 1.976,74 vai dar 3.729,32 quilogramas de ar seco por hora. Então, achei aqui minha vazão lá da minha mistura. O que isso me indica, né? Porque o balanço de massa que foi
vamos dizer, se foi seguido. Além disso, como que agora eu vou achar essas outras duas propriedades, que é a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido? Além do balanço de massa global tem que ser seguido o balanço de massa para componente, que vai ser o quê? Balanço de massa da água presente no meu ar, além ainda do balanço de energia, tem que ser seguido ali naquele meu processo de mistura. Então, se eu fizer o balanço de energia para o meu processo, eu sei que a energia que entra tem que ser igual à energia que sai. Qual que é a energia que entra? M1 vezes H1 mais M2 vezes H2 é igual a M3 vezes H3. Então, com isso aqui, eu já tenho M1, tem H1, tem M2, tem H2 e tem M3. Eu vou achar H3, uma propriedade. Eu vou precisar de mais outra propriedade para determinar qual que vai ser as minhas temperaturas de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido lá da meu ar de mistura. Então, eu tenho aqui M1, eu sei que é 1.752,58 quilogramas de ar seco por hora, vezes o H1, que eu não lembro quanto que a gente colocou aqui como 129 quilojoules por quilograma. Então, 129 quilojoules por quilograma de ar seco. Mais o M2, 1.976,54 quilogramas de ar seco por hora, vezes aqui agora o meu H2, que é 65, vezes H2, 65 kJ por quilograma de ar seco. Vai ser igual a M3, 3.729,32 quilogramas de ar seco por hora, vezes H3, que é a minha incógnita nesse exercício. Vai cortar quilograma de ar seco, quilograma de ar seco, quilograma de ar seco, quilograma de ar seco. Fazer isso aqui, 1.752,58 vezes 129, a gente tem aí 226,08. Deixa eu colocar aqui notação certa, né? 2,26 vezes 10 à quinta quilojoule por hora, mais 1.976,74 vezes 65, vai dar 1,28 vezes 10 à quinta quilojoule por hora. Isso tudo aqui igual a 3.729,32 quilogramas de ar seco por hora vezes H3. H3 vai ser igual a 2,26 expoente à quinta, mais 1,28 expoente à quinta, vai ser que 3,54 vezes 10 à quinta quilojoule por hora, dividido por 3.729,32 quilogramas de ar seco por hora. Vai cortar a hora menos 1 com a hora menos 1, vai dar quilojoule por quilograma de ar seco, que é a unidade que a gente precisa aí mesmo de entalpia. Vai dar H3 aproximadamente, tá? Já vou colocar aqui que dá 94,92. Então, vou colocar 95. Para que a gente vai precisar de olhar no gráfico, fica mais fácil. Quilojoule por quilograma de ar seco. Ou então, se vocês precisarem, coloca aí. Vai dar aí, então, 94,92 e a gente arredondou para 95. Então, o balanço de energia aqui foi fechado, então eu já achei o H3. Ó. Se eu vier aqui chamar, então, aqui, meu ar de mistura de alaranjado, vamos colocar, não, pode ser até o vermelho. Então, eu já sei que o H3 é 95. Então, vai ser exatamente essa linha aqui que eu tenho de entalpia H3
95 kJ por quilograma. Só que ainda eu não sei, eu preciso saber uma outra propriedade aqui para conseguir determinar esse valor. Para achar essa outra propriedade, o que eu preciso? Eu vou utilizar, então, um balanço de massa para componente. Qual componente eu vou fazer para água? Então, eu vou utilizar a umidade absoluta. Vou fazer aqui, então, balanço de massa para água. Eu sei que a vazão mássica 1 vezes a umidade absoluta 1, mais a vazão mássica 2 vezes a umidade absoluta 2, tem que ser igual a vazão mássica 3 vezes a umidade absoluta 3. Porque, basicamente, o que a gente está verificando com isso? Qual que é a massa de água que vai entrar no meu processo, tem que ser igual à massa que vai sair lá na forma de mistura. M1 de novo aqui, deixa eu só diminuir um pouco o zoom. A gente tem M1, 1.752,58 quilogramas de ar seco por hora, vezes a minha umidade absoluta, que é lá que a gente viu, do H1, é 0,026. 0,026 quilogramas de água por quilograma de ar seco. Mais M2, 1976,74 quilogramas de ar seco por hora, vezes 0,0, vamos ver o H2 aqui, ou a umidade absoluta 2, 0,0155. 155 quilogramas de água por quilograma de ar seco. Vai ser igual a os 3.000, que eu esqueci quanto que é, 729,32 quilogramas de ar seco por hora, vezes a minha umidade absoluta 3, que é a variável que eu quero achar. Então, vai cortar quilograma de ar seco com quilograma de ar seco, quilograma de ar seco, quilograma de ar seco. Vou achar aqui qual que é a minha quantidade de quilogramas de água por hora. 1.752,58 vezes 0,026, 45,57 quilogramas de água por hora, mais 1.976,74 vezes 0,155, 30,64 quilogramas de água por hora. Vai ser igual a 3.729,32 quilogramas de ar seco por hora, vezes a minha umidade absoluta 3, que eu quero achar. Então, 30,64 mais 45,57, eu tenho aqui 76,21 quilogramas de água por hora, dividido por 3.729,32 quilogramas de ar seco por hora. Vai cortar a hora menos 1 com hora menos 1, eu vou achar a minha unidade que eu quero, que é a umidade absoluta 3. Então, 76,21 dividido por 3.729,32, eu tenho aqui a minha umidade absoluta 3, igual a 0,0204, então 0,020 quilogramas de água por quilograma de ar seco.
achei os 2 pontos que eu precisava. Então, 0,020, eu vou chegar e verificar aqui que eu tenho no meu processo. 0,020, tá? Vou olhar aqui. 0,020 vai ser essa aqui. Eu fiz de vermelho, né? O ar de mistura. Então, 0,020. Vou pegar essa linha aqui e ela vai tocar na minha outra linha, que lembra que a gente achou de entalpia de 95. Então, esse aqui é o nosso ar 3, que é o ar de mistura. Com isso, a gente consegue determinar a temperatura de bulbo seco, 42 graus Celsius, e a temperatura de bulbo úmido, que foi aqui 29 graus Celsius. Então, a temperatura aqui de bulbo úmido, vou ter que colocar aqui. Temperatura de bulbo úmido 3, 29 graus Celsius. Que foi o que o exercício me pediu. Então, ele me pediu quais, então, são o quê? A temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido do ar da mistura antes lá de chegar no nosso queimador. Então, é importante aqui mostrar que depois que eu achei 2 propriedades, que no caso aqui foi a entalpia e a umidade absoluta, eu consegui determinar qual que é o ponto 3, e com o ponto 3, aí eu determinei temperatura de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido. Pode perguntar, André. Quando eu determinei a entalpia, eu já sabia qual seria o meu bulbo úmido, porque é a mesma linha, Correto. né? Ah, tá. E Isso. entendi. Só isso mesmo. Aí, para eu achar a temperatura de bulbo seco, que eu deveria saber qual, porque vamos pensar, o ponto 3 poderia ser aqui, poderia ser aqui, poderia ser aqui, aqui, sempre no 95, mas aí eu tinha que determinar qual que é o ponto ideal. Eu fiz aqui, 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 tudo com linha cinza, vocês nem devem ter visto onde que eu coloquei. Mas o que seria aqui, né? Eu tenho, poderia ser o ponto aqui, poderia ser o ponto aqui, aqui, aqui. Então, quando eu determinei 95, poderia ser em qualquer lugar nessa linha aí, mas aí na hora que eu fiz o balanço de massa específico para a água, eu determinei o ponto exato onde que estava ali o ponto 3, que é o ponto do ar de mistura. Pode perguntar de novo. Não, só foi isso mesmo que tinha tirado aqui. Tá. Aí só para ainda melhorar um pouquinho, que você já poderia, já de cara, só com uma propriedade, já ter determinado tudo. Por quê? O ar de mistura sempre vai ser em cima de uma linha reta. Se eu traçar aqui uma linha, ó, saiu tudo aqui. Se eu traçar uma linha entre o ponto 1 e o ponto 2, deixa eu voltar aqui, vou fazer até aqui de rosa, aqui, entre o ponto 1 e o ponto 2, se eu fizesse uma linha aqui bem grande, ó, fiz ela bem grossa ali, o meu ponto de mistura sempre vai estar em cima desse ponto. Então, a partir do momento que eu achei aquele meu ponto, que a minha entalpia era 95, eu já saberia que a minha entalpia ali, meu ponto 3, seria exatamente esse aí que a gente determinou, e já conseguiria achar a temperatura de bulbo seco. Por que que a mistura não vai sair dessa linha entre o ponto 1 e o ponto 2? Porque ela é uma média. Claro que não é uma média aritmética, é uma média que tem o peso do tanto que eu tenho de água aqui do ponto 2, quanto que eu tenho de água do ponto 1, e também em relação à entalpia. A gente fala que é uma média ponderada, mas ela vai estar entre as condições do ponto 1 e as condições do ponto 2. Outra coisa que é importante mostrar aqui, que é o que eu falo com vocês, que é sempre importante verificar aonde essa minha vazão volumétrica foi dada. Por quê? Quer dizer isso, olha, lá na minha condição 1 e na minha condição 2, foi dado a mesma vazão volumétrica. Quer dizer, então, que estava entrando a mesma condição de ar, 1.700 metros cúbicos por hora. Só que o ar 1, que era o ar que estava vindo lá da secagem, ele tinha uma condição em que o volume específico era 0,97 metros cúbicos por quilograma de ar seco. Já a condição 2 aqui que eu tenho, ele tinha lá um volume específico de 0,97
86 metros cúbicos por quilograma. Nessas mesmas condições, com a mesma vazão volumétrica, por que quer dizer vazão volumétrica? Está me dando tanto ar seco como o vapor de água. Então, na hora que eu calculo o volume, a vazão máxima de ar seco, dá diferente. Porque, ó, olha a diferença que dá quase de 200 kg de ar seco por hora em cada um, tendo a mesma vazão volumétrica. Lembrar, então, quando eu estou dando lá assim, do que vazão volumétrica, né? Que é a vazão volumétrica, a minha unidade é metros cúbicos por hora. Nesse metros cúbicos, que é volume, tem tanto ar seco como o vapor de água. Agora, aqui na minha vazão máxima, que a gente calculou aqui em cima, nessa forma aqui, e nessa forma, eu tenho só a vazão de ar seco, que aí depois a gente sabe qual que é a quantidade de água que eu tenho nesse ar 1. Eu poderia, foi o que exatamente que a gente colocou. Qual que é a quantidade de água que tem no meu ar 1? Olha lá, ó, 45,57. Qual que é a quantidade de água que eu tenho no ar 2? 30,64. Que é a quantidade lá, se a gente for pensar, se eu pedisse qual que é a massa total, poderia falar assim, qual que é a massa ou vazão máxima, tá? Total dos ares do processo, né? Que a gente tem. Massa 1, não é? Vazão máxima 1, eu tenho o ar 1, né? O ar que a gente tem lá que vem, vai ser tanto a massa de ar seco 1 mais a massa de água que eu tenho no ar 1. Aqui falando em vazão máxima, tá? Então, a vazão máxima total que eu tenho aqui vai ser a vazão de ar seco, que a gente sabe que é 1.752,58 quilogramas por hora, mais a vazão de água, que eu sei que é a umidade absoluta, vezes a minha vazão máxima de ar seco, que foi o que a gente fez aqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Que é 45,57. Então, 45,57 quilogramas por hora. Então, a vazão máxima total que eu tenho aqui no meu processo vai ser de 1.752,58 mais 45,57, que é, então, eu fiz a conta aqui errada, 1.752,58 mais 45,57. 1.798,15 quilogramas por hora, que foi representado no exercício como 1.700 metros cúbicos por hora. Como lá no gráfico ele me dá a unidade de volume específico em metros cúbicos por quilograma de ar seco, na hora que sempre a gente faz a transformação de vazão volumétrica em vazão máxima, eu não acho a massa total do ar, eu acho a massa que eu tenho em ar seco. Como que eu faço para o ar 2 também? A mesma coisa, vazão máxima total aqui do ar 2, pode até colocar aqui total. Vai ser a vazão máxima de ar seco 2 mais a massa de água que eu tenho em 2, que vai ser exatamente o que a gente já calculou ali, ó. Eu tenho aqui 30,64 mais os 1.976, que é a vazão máxima dele, 1976,74 mais 30,64. Eu tenho aqui que a vazão máxima total do ar 2 vai ser de 2.007,38 quilogramas por hora. Alguma dúvida, gente? O ar 3 também vocês vão fazer a mesma coisa. Porque muita gente erra exatamente no exercício. Por que eu estou dando atenção para isso aqui? Porque não coloca o valor da minha vazão volumétrica no local em que achou o volume específico. Então, dá o valor diferente. Então, com isso, dá o exercício todo diferente. Alguém aqui tem alguma dúvida? Não? Sem dúvidas? Deixa só para a gente
para eu liberar vocês mais cedo, que eu sei que vocês estão cheios de exercício para fazer, prova também, só para eu mostrar aqui qual que é a diferença do exemplo 3 aqui que nós fizemos, né? Na verdade, o exemplo 3, lembra que eu falei que calcule a taxa de transferência de calor, que foi o que a gente fez no exemplo 2, e a umidade de fatia, sabendo que a umidade inicial era de 85% base úmida. Vamos pensar aqui, no exemplo 1, só resgatando o que a gente fez, tinha aqui no exemplo 1 que eu tinha um ar 1, que era o ar ambiente, passou por um aquecimento, virou o ar de secagem, passou pelo silo, e o silo aqui, o ar saiu com 80% de umidade. Vamos dizer aqui, só para a gente conseguir fazer aquele exercício, bem parecido com aquele exercício, agora vamos pensar aqui que ele teria falado exatamente isso, que os grãos, a umidade que a gente tinha inicial dos grãos era 85% de umidade base úmida. Então, ele tinha base úmida 85%. Aí ele quer saber, depois desse processo aqui de secagem, qual que é a umidade final dos grãos, em base úmida também. Que é exatamente a diferença que tem lá do exemplo 3 para o exemplo 2, que não tem aqui. O que a gente já fez? A gente tinha feito a quantidade de calor e a gente fez qual que foi a água removida. O que vai alterar aqui? Vamos considerar aqui que eu tinha uma massa inicial de grãos de 1.000 quilos. Não importa qual o valor que eu vou colocar aqui, tá, viu, gente? Porque vai ser relacionado, né? Porque é porcentagem. Se eu tenho 1.000 quilos e a umidade aqui é 85%, eu sei inicialmente que vou até colocar aqui 1.000 quilos, eu tenho uma massa inicial de água e tenho uma massa seca que ela permanece constante. Se é 85%, só lembrar aqui, umidade base úmida em porcentagem, como que ela é calculada? A massa de água sobre a massa total, ou a massa seca vezes 100. Então, com isso, sabendo que é 85%, a massa inicial de água eu tenho 850 quilos. O restante, os 150 quilos, vai ser minha massa seca. Então, isso aqui foi o que dado no meu exercício. Aí, lá, nós calculamos que a condição final, então aqui, considerar inicial, então vou colocar aqui, são as condições iniciais, aqui agora a minha condição final. Minha condição final, eu não sei qual que é a massa total, eu sei que eu vou ter uma massa de água final, que eu não sei quanto que é, mas eu sei que a massa seca seria ali os 150 quilos também. Para calcular a porcentagem, eu vou utilizar essa mesma fórmula. Só que aí, no exercício, além da gente calcular a quantidade de água que foi removida, absorvida, a gente calculou qual que foi a água removida no meu processo. Então, vamos pensar aqui que a água removida no meu processo, que a gente calculou lá, foi de 27,21 quilogramas para cada hora. Então, 27,21 vai ser, então, a minha água que foi removida. Então, a água final vai ser o quê? A massa de água inicial menos a massa de água que a gente calculou que foi removida. Que aí eu sei, deixa eu aumentar esse pedacinho aqui, que a massa de água, então, final, vai ser a massa de água inicial, que é essa aqui, 850 quilogramas, menos a massa de água removida, que foi os 24, quanto? 27,21. 27,21 quilogramas para cada hora. Claro que aqui eu coloquei aqui valores, tá? Eu chutei, mas no exercício normalmente teria que dar valores. Vai dar um valor bem baixinho. Eu vou até
diminuir aqui para 100 quilos que eu tinha de grãos, para ficar mais, para a gente conseguir ver a alteração. Então, foi 85 quilos de água, 150 de, ao invés de ser 150, vai ser 15. Então, aqui eu tenho 85 menos os 27,21. Então, o que eu tenho? 85 menos 27,21. A minha massa de água aqui é 57,59 quilos por hora. A minha massa de grão seria também em vazão, tá? Aqui a minha massa seca permanece constante, que é os 15 quilos. Diante disso, que é o que ele me pede, qual que é a umidade base úmida em porcentagem da minha condição final dos grãos? Vai ser a minha massa de água final, pós-secagem, dividido pela massa total, vezes 100. A minha massa total vai ser o quê? A minha massa de água mais a minha massa seca. Então, a minha massa total aqui, massa total, vai ser 57,79 mais 15. Eu tenho aqui 72,79 quilos por hora. O que é o restante aqui? O restante foi a água que eu perdi, que foi os 27,21, porque eu tinha 100. Se vocês fizerem 100 menos 72,79, vai dar os 27,21, que foi a água que foi perdida, que passou lá para o ar nosso, que é o ar 3. Então, aqui para calcular a umidade base úmida, nesse caso aqui, é só eu vir aqui. Qual que é a massa de água final? 57,59 quilogramas por hora, dividido por a massa total, 72,79 vezes quilogramas por hora, vai cortar, vezes 100. Então, eu vou ter aqui a porcentagem de 57,79 dividido por 72,79. Vezes 100, eu tenho ali aproximadamente, deixa eu colocar aqui, a umidade base úmida em porcentagem dá 79,39%. Que aí foi o exercício lá, o que difere o exemplo 2 do exemplo 3 é exatamente isso aqui, porque ele fala que tem uma condição, eu preciso de usar exatamente a informação que foi calculada da água removida. Na verdade, a água removida que ficou incorporada no ar 3 foi removida dos grãos, que teve uma redução aí de 85%, ele passou para 79,29% de umidade base úmida. Poderia pedir umidade base seca? Poderia. O que seria a umidade base seca aqui para a gente calcular em porcentagem? Umidade base seca em porcentagem, massa de água final dividido pela massa seca, que vai ser, então, aqui, a umidade base seca em porcentagem, seria, então, a quantidade de água final, 57,79 quilos, dividido por quilos por hora, dividido pela massa seca, 15 quilos por hora. É importante aqui mostrar que a porcentagem aqui, se vocês forem ver, já vai dar maior que 1. 57,79 dividido por 15 já vai dar um número maior que 1. Quer dizer, então, que vai dar mais de 100%, daria aí 385%. Normalmente, a notação em base seca não é dada em porcentagem. Ela é dada, a porcentagem, se eu colocar aqui 100%, ela é dada normalmente em quilogramas, porque eu vou cortar hora com hora aqui, vai dar 3, deixa eu colocar aqui embaixo, base seca, 3,85 quilogramas de água para cada quilograma de massa seca. Então, quer dizer, para 1 quilograma de massa seca, eu preciso de 3,85 quilogramas de água. Normalmente, a anotação de umidade base seca, ela não é dada em porcentagem, principalmente quando a porcentagem aqui que daria 385%. Seria um valor estranho. Então, normalmente é dada essa aí de quilogramas. Então, quilogramas de água por quilograma de massa seca. Alguma dúvida, gente? Aí a gente finaliza os exercícios.
Claro, se vocês tiverem alguma outra dúvida, os outros exercícios, eu vou deixar a resolução aqui no OneNote para vocês conseguirem acompanhar na hora que estiverem resolvendo. Pode perguntar, Gabriele. Porque para fazer essa atividade aí, eles não podia ter dado só a vazão, não. Tinha que ter dado a quantidade em quilograma, né? Fala a quantidade de grãos, né? Isso. Não, teria que ter dado a vazão de grãos, igual eu coloquei, que É. considerar a vazão de 100 kg por hora, teria que ter dado. Além da porcentagem de umidade base úmida, senão faz diferença, né? Igual eu mudei aqui, se eu tinha colocado 1.000 kg, não ia alterar quase nada na porcentagem. Teria que ter dado, tá? Tá. Mais alguém? Alguma dúvida? Caso não tenha dúvida, viu, gente? Tá liberado. Vou deixar a resolução dos outros exercícios logo abaixo desse daqui. Já vou deixar a gravação das aulas e semana que vem a nossa última prova.